Boa noite a todos. É tão bom, né, ver pelo menos as carinhas. Eu sempre reclamava que não dava para ver a carinha das pessoas na outra plataforma, e esse aqui tá bem legal. Então, se puder colocar a carinha, comentar, fazer perguntas, vão ser muito bem-vindas. Né? Como começando, boa Depois noite. a gente tira uma foto histórica no final com todo mundo, várias vezes, né? Bom, mas tira agora, porque eu vou sair mais cedo, por favor. Bom, Doris, deixa eu continuar, por favor. Vocês falam muito, vou cortar o áudio de vocês. Tá bom, tá bom. A gente estava até querendo fazer um combinado, que a gente feche o áudio, mas deixa a câmera aberta para que o palestrante se sinta acolhido. Quem puder aí deixar a câmera aberta, será ótimo. Olha, isso é bom para quem está falando, né? Fica mais confortável. Então, só desativem o áudio, por favor, para eu não ter que fazer aqui de todo mundo. Bom, meu nome é Kátia, para quem não me conhece, eu sou a diretora regional do Rio de Janeiro, a regional responsável por esse evento. Sejam muito bem-vindos à BDH, é sempre muito bom ter vocês por perto. Ela é uma associação brasileira para o desenvolvimento do edifício hospitalar. Mesmo com anos nela, eu tenho que ter uma colinha aqui. É mais um encontro que ocorre todas as quartas-feiras, e cada quarta-feira uma regional é responsável. Hoje a gente tem o Rio de Janeiro, comigo nós estamos a Cristiane, tem a Andréia, o Guilherme, a Mônica e o Alexandre não puderam comparecer, tá? Mas nós somos a regional do Rio de Janeiro e todos vocês são muito bem-vindos. Então, para conhecer um pouquinho da história da BDH, como atuamos, onde estamos, nossas ações, além de nos acompanhar nas redes sociais, farei uma breve apresentação do que a gente faz. Né? Só que dessa vez eu vou colocar um vídeo. Vocês estão vendo com áudio? O que faz o coração? E o que dispara? O que acende? O que ferve? O que move? E o que corre? E para falar um pouquinho do nosso evento, eu vou chamar a nossa diretora Fernanda Ventura. Ela vai explicar como é que vai ser, as datas. Passo a bola para ti. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui só para ratificar o convite do nosso congresso, que será dia 20 a 22 de outubro, no Centro de Convenções aqui de Pernambuco, de Recife. E esperamos vocês, né? Estamos trabalhando, né, para que isso aconteça presencial, mas acompanhando todos os decretos governamentais para essa situação que a gente está vivendo. Tá bom? E aí, a cada evento, a gente vai atualizando vocês. Fico com todos. Agora eu acho que é a Elza, né? Não, eu só vou... Né, hoje é o Dia Mundial da Saúde, e foi, como falou, né, não foi nada combinado ser esse tema e com a saúde. E quando eu estava preparando, né, me veio uma citação do Rosen, que eu usei até na minha dissertação do mestrado, de um livro da Política Médica e Medicina Social, que saúde é a interação de fatores internos e ambientais que se dá no espaço temporal. Isso foi escrito em 79. Né? Então, a saúde ela estaria muito ligada com o seu entorno, com os fatores internos e os ambientais. E para falar sobre isso, né, a saúde é a cidade pós-pandemia, novos paradigmas para uma vida saudável, temos a nossa querida amiga, mestre, doutora, na verdade, mas minha sempre mestre, Elza Costeira. Dispensa apresentações, né, mas segue um breve currículo, resumindo o currículo dela, que é arquiteta,
a doutora pela FAO-FRJ, especialista em administração hospitalar pela UERJ, coordenadora e docente de curso de especialização em arquitetura hospitalar, IMBEC, Unip, IACS, né? FAO-FRJ, diretora de Relações Institucionais América da BDH, autora de diversos livros e artigos sobre arquitetura de hospitais. Elzinha, é contigo, passo a bola para ti. E seja muito bem-vinda, né? Primeira vez falando aqui com a gente. Obrigada, boa noite a todos. Eu espero que vocês gostem do bate-papo de hoje, é um bate-papo. Eu escolhi um assunto que eu considero importantíssimo a partir das nossas reflexões dentro de casa, trancados, do que essa pandemia pode trazer de bom, já que ela traz tanta coisa de ruim, né? Então, nós vamos falar sobre a pandemia, pós-pandemia, o mundo pós-pandemia, e eu vou convidar vocês a fazerem uma reflexão sobre essa questão. Deixa eu compartilhar a minha tela. Deixa eu ver onde é. Share screen. Vamos lá. Não quero cansar muito vocês. Vamos ver se vocês já estão vendo ela grandinha. Tá bom assim? Acho que tá. Bom, eu estou lendo também aqui ao lado uma reflexão da professora Lívia Bozio Campelo, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Não sei se meus colegas do Mato Grosso do Sul conhecem essa moça, mas ela escreveu um pequeno artigo sobre a pandemia da Covid-19 e a relação do homem e da natureza. Então, o que acontece, né? Os seres humanos, nós todos, fazemos parte desse equilíbrio, né, da natureza e dessa vida. A natureza nos proporciona comida, água, o ar que respiramos. Então, a natureza é muito importante para a gente, né? Mas, desde milhares de anos que a gente tem a existência do Homo sapiens, né? Ele, nos últimos 300 anos, mostrou uma força de impactos de muito grande magnitude na Terra. E começa a ser... a gente começa a ferir demais esse patrimônio natural que a gente tem e que acaba causando uma série de doenças infecciosas e pandemias, né? Além disso, a gente faz a destruição da biodiversidade, a intensificação de sistemas agrícolas nem sempre sustentáveis, né? Tudo isso vai causando uma propensão de doenças. E como a gente sabe que a relação homem-natureza nesse mundo globalizado já se chama insustentável e não mais sustentável, eu acho que está na hora, e essa Covid-19 é uma boa oportunidade, da gente pensar um pouco sobre o que a gente está fazendo com a Terra e o que a gente pode fazer no futuro, e principalmente nas questões que cabem à arquitetura e ao urbanismo, que é nosso papel, com todo respeito aos engenheiros, aos médicos, aos administradores que tem aqui, mas nós temos muitos arquitetos que também querem saber o que podem fazer a respeito dessa questão. Então, aqui está a minha apresentação. A primeira coisa que eu queria lembrar é a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos e que eu convido a todos a examinar e a ler sobre o assunto, porque a gente tem que se empenhar para que a gente chegue ao mundo de 2030 com essas questões profundamente abordadas e trabalhadas, né, na nossa gestão do nosso trabalho e na gestão da nossa natureza, para que a gente tenha, inclusive, um mundo mais justo, mais em paz, né, e a vida terrestre mais sustentável e conservada. Então, a questão do trabalho, a questão da pobreza, a questão da educação, que embasa tudo isso, né? Eu acho que é uma hora que a gente tem de ficar em casa e pensar o que nós fizemos para nós chegarmos ao ponto desta terrível pandemia, né? O princípio, eu acho que vocês já conhecem, alguns foram meus alunos, eu vou lembrar a Organização Mundial de Saúde, na Conferência de Alma-Ata, que tem muito tempo, é de 1978,
e que entende a saúde não como ausência de doença, mas também capacidade de realizar trabalho produtivo, recurso estratégico do processo de desenvolvimento. Então, essa reflexão vem aí de encontro ao que a gente quer ver se monta para o pós-pandemia, né? A gente tem também a saúde destacada como componente indissociável da qualidade de vida, expressão de elementos positivos determinados pelas condições materiais de existência ou associados a questões subjetivas, e também decorrem da relação dos indivíduos entre si e com a sociedade, e eu acrescentaria com a natureza, com o nosso planeta, né? Então, nós temos o conceito de saúde com uma grande abrangência. Nós temos a percepção de saúde como um bem-estar físico, mental e social. Então, o que nós podemos fazer com a reflexão imensa que essa pandemia nos trouxe, né? Para que eu faça essa questão. Então, tem alguém com o áudio aberto. Bom, as Nações Unidas, a ONU, reforça o conceito de saúde, faz esse esquema de disponibilidade financeira, acessibilidade, aceitabilidade e também a qualidade do serviço de saúde e as questões da saúde que envolvem a saúde plena, né? O que a gente busca em termos de conceito de saúde. Tá? A cidade saudável seria, digamos, a nossa utopia, que a gente tem que ter em mente a alcançar, que ela pode colocar em prática, de modo contínuo, a melhoria do nosso meio ambiente físico e social, mas, evidentemente, usando recursos de sua comunidade, de modo que a comunidade se una em torno desta utopia e em torno da construção dessa cidade mais justa, porque é ela que efetivamente vai nos dar uma boa saúde, né? E também um olhar para o futuro e do que a gente vai deixar, o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. Então, nada melhor do que a pandemia para fazer com que a gente pense essa questão da cidade saudável, a questão da habitação saudável, que é a primeira célula da cidade saudável, né? E que coloca em prática a melhoria desse ambiente. Então, vocês veem aí os contrastes entre a terra e a água, entre a cidade justa e equilibrada, com ar puro para respirar, à esquerda, e à direita, a cidade totalmente poluída, com grande emissão de gases de efeito estufa, e também a questão das águas, que são essenciais para a nossa vida, né? A água é elemento primordial para a vida. Vocês também podem ver aí os contrastes da saúde das nossas águas e do problema que a gente vive hoje no mundo com a poluição das águas, com os plásticos. Eu quero ressaltar que os cariocas ainda estão passando por um problema muito sério na água potável. Nós, cariocas, aqui Rio de Janeiro, com problemas enormes da SEDAI. Hoje a gente teve o fornecimento de água temporariamente fechado para que eles fizessem um conserto lá no sistema, para ver se a gente consegue despoluir a água que está sendo distribuída para milhões e milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Vou torcer, mas a coisa aqui está complicada. Então, a cidade e a água. Bom, eu resolvi, a partir dessa reflexão, ressaltar algumas questões para a gente fazer um bate-papo aqui, para a gente fazer uma reflexão. Elas podem ser descritas como energia, alimentação, a questão do gerenciamento de resíduos, a questão da poluição sonora, o ruído, e uma questão que também me aflige muito e que foi uma questão que andou me apaixonando ultimamente, que é a questão de transportes, que seria uma questão mais ligada ao urbanismo, digamos assim, por conta do que a gente está passando de tantos problemas no Brasil e no Rio de Janeiro. Tá? E eu também fui a algumas fontes para ver o que a gente pode fazer de reflexão e de novos paradigmas para uma vida saudável pós-pandemia. Quer dizer, a pandemia é a oportunidade que a gente tem de fazer uma reflexão
e colocar mãos à obra mesmo na construção desse mundo melhor que a gente gostaria, para que a gente não adoeça tanto, para que a gente não fragilize as gerações que vêm depois de nós. Então, primeira questão da eficiência energética. É preciso reduzir o consumo de energia e os custos dessa energia. Como? Por meio de medidas de eficiência e de conservação. Conservação de energia, fazer questões de eficiência na geração dessa energia. Uma energia menos poluente, uma energia mais sustentável, mais limpa, né? A segunda questão que a gente pode refletir é a dos resíduos, que a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda do que nós estamos fazendo com os resíduos. Então, está na hora da gente reduzir, reutilizar e reciclar os nossos resíduos. E, além disso, escolher outras alternativas que não é incineração, para alguns resíduos que requerem tratamento especial, como, aliás, os resíduos de saúde. Então, está na hora da gente pesquisar algumas questões de gerenciamento desse resíduo para que a gente não faça essa grande... não faça tanto mal à natureza, né? A outra questão que a gente vê muito por aí é a questão dos alimentos, de vários sentidos. Primeiro, a questão da alimentação saudável. E segundo, a questão da produção sustentável desses alimentos. Chega de agrotóxicos, chega de poluentes, né? Há certamente um meio de você fazer uma grande produção agrícola para o nosso país, sem, no entanto, radicalizar na interferência do meio ambiente. Então, você ter esse fornecimento de alimentos e essa produção de alimentos sustentáveis, entendeu? Então, é a outra questão que a gente pode se debruçar, inclusive arquitetos e urbanistas. A outra questão é a geração de energia alternativa. Toda hora nós estamos estudando e alguns de nós até já tiveram alguma oportunidade pequena de consumir ou de projetar para alguma casa, para alguma questão comercial, alguma construção comercial, a questão da energia limpa e renovável. Você tem uma série de discussões e de estudos a respeito dessa energia limpa para que a gente não continue a deteriorar a nossa envoltória, né, da nossa terra. A outra questão que me interessou muito é a questão dos transportes, onde a gente está num limiar de implementar o uso de transportes não motorizados, como bicicleta, a caminhada, que é tão saudável, os patins, as cadeirinhas, e também a promoção do transporte público. E também, nessa questão do transporte, o uso de combustíveis alternativos, carros elétricos, que já são hoje uma realidade, não é mais o futuro, mas ainda não chegou no Brasil, né? Mas que são questões que a gente tem que procurar trazer para a nossa vida. E a questão também da água, de conservar a água de maneira limpa, sem poluição, porque a água é um tesouro. Nós somos um país que tem uma das maiores maiores aquíferos subterrâneos, então a gente, às vezes, não dá tanta importância à água. Os cariocas agora, como eu comentei, eles começam a dar importância por conta de tantos problemas com o nosso fornecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro. Bom, dentre essas questões que eu abordei, eu trago para vocês um exemplo muito bacana, que eu sempre admirei, que é da comunidade do Vidigal, nossa favela do Vidigal, comunidade do Vidigal. Ela está inserida no meio da Zona Sul, do Alto Leblon, e ela, desde pouco depois do ano de 2010, essa favela, essa comunidade, acabou gerando o interesse de algumas pessoas por um terreno que estava abandonado, cheio de entulho, que poderia ser levado com as chuvas. Vocês estão vendo nessa foto em cima, no centro acima, que essa comunidade ela tem uma vista para a Praia do Leblon e para a Praia do Vidigal. Então, é uma encosta que não é tão firme, dependendo.
Bom, houve um movimento nessa favela, nessa comunidade, na questão de se transformar esse terreno cheio de entulho e de lixo, tinha geladeira, tinha sofá, tinha restos de comida. Eles começaram a transformar na favela isso em composteiras e um parque ecológico, plantando uma série de árvores e uma série de plantas e fazendo um parque para um estar. Então, isso fixa mais o solo, ele pode dar alguma questão de horta para a comunidade e um espaço para o lazer. Essa experiência se chamou CITIE, no Parque Ecológico Vidigal, no Rio de Janeiro. Se vocês quiserem procurar na internet, é uma experiência maravilhosa. Já fizeram programas de televisão contando a experiência dessas pessoas oriundas da favela que queriam mudar essa realidade do lixo para uma horta sustentável, para um parque ecológico, e hoje é uma realidade. Hoje, inclusive, há algumas ONGs estrangeiras que também são parceiras. Então, vejam como uma iniciativa da comunidade pode se transformar numa questão muito interessante para você fixar sua terra, não ter mais aqueles terrenos com risco de desabamento, para gerar produção de comida para uma comunidade que nem sempre tem tanta facilidade na questão da alimentação, inclusive comida saudável, e também uma área de lazer. E eles cuidam muito disso, a própria comunidade. Então, está aí uma questão dos alimentos. Algumas alternativas importantes para um projeto hospitalar saudável. Por quê? Porque com todas essas reflexões nossas sobre um mundo mais saudável, uma vida mais equilibrada ecologicamente, está na hora de nós, arquitetos de estabelecimentos assistenciais de saúde, trazermos para os hospitais, postos de saúde, clínicas, algumas questões de abordagem sustentável para os seus projetos, para os seus prédios. Então, construir hospitais planejados está na hora para a gente ter uma utilização menor de energia e de recursos naturais. Então, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode procurar a questão da geração de energia alternativa, energia limpa e renovável, para garantir uma operação confiável e adaptável nesses hospitais que a gente está projetando hoje em dia, nessas casas de saúde, nessas clínicas. Outra questão que a gente pode levar para o manejo de um hospital mais sustentável, de um estabelecimento de saúde mais sustentável, é a substituição de alguns equipamentos que têm base de mercúrio. O mercúrio é altamente agressivo, não só para o meio ambiente, a gente vê para o desmatamento das mineradoras, então o mercúrio é agressivíssimo ao meio ambiente e também à saúde do homem. Então, vocês sabem que hoje a comunidade científica de medicina ela está alterando e, ao invés de usar o mercúrio, ela está usando outros tipos de equipamentos que não têm essa agressão ao meio ambiente e nem usam o mercúrio. Então, um pensador diz que, se não for possível trocar tudo ao mesmo tempo por uma questão de custo, você pode instituir, por exemplo, um gerenciamento de equipamentos e uma política de não aquisição de materiais com mercúrio a partir daquela data. Isso vai acontecer que, com o tempo, com a obsolescência de alguns materiais, você vai ter que substituir esses aparelhos sem impactar financeiramente. Seriam substituições da sua vida útil. A outra questão fundamental para hospitais, tanto eu vi isso quando eu estava na prefeitura, fazendo um trabalho lá de atualização de hospitais e de clínicas, é a construção da ETE. Sempre, quando eu falo da ETE, eu lembro do professor Cléo Paz de Barros, que implementou a construção de algumas ETEs, tratamentos de efluentes, né? Nós temos uma legislação vigente, né? Então, você pré-trata os efluentes contaminados do hospital e assim você pode reduzir o impacto ambiental. Evidentemente, quanto maior o hospital, mais essa redução vai ser benéfica para o meio ambiente.
E a outra questão é o aquecimento por energia solar. Então, a gente procurar a instalação de placas para captação de energia solar, a gente pode reduzir o consumo de energia elétrica ou do gás GLP, né? E isso pode ser implantado em todos os hospitais, ou pelo menos nos chuveiros, nos banhos, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de hospitais ecológicos, algumas alternativas importantes. São edifícios ecológicos. Você tem hospitais com captação de energia solar. Você tem aqui abaixo, à direita, a questão da ETE, quer dizer, é um tamanho que é razoável, né, para você fazer essa implantação e salvar o meio ambiente dessa agressão, inclusive do lençol freático, né? E você tem acima uma foto de o que a gente chama de biofilia, né? Uma procura da presença da natureza em constante troca com o pessoal de saúde e com os pacientes, né? Outras alternativas, digitalização de exames de imagem. A gente sabe que as radiografias antigas, aquelas pretas que usam revelador e fixador de filmes, essas radiografias precisam de produtos que contêm prata em sua composição, outra substância super nociva ao meio ambiente. É claro que hoje a realidade está empurrando os hospitais, as clínicas, os postos de saúde para a aquisição de sistemas com digitalização dos exames de imagem. Então, você começa a livrar a natureza desses produtos que são tão agressivos, produtos químicos, né? E aí, esse autor, que depois eu vou citar no fim, ele conclama as pessoas a campanhas de captação de filmes de raio-x para colaboradores e a comunidade e recolher os filmes produzidos pela instituição e não deixar que descartem em lixo comuns ou guardados em casa. Então, você começa a vender ou doar esses filmes para empresas especializadas na sua reciclagem. E aí você gera receita e providencia uma destinação correta. Não fica guardando em casa aquelas chapas, né, que a gente chamava, com resíduos químicos, e nem vai impactar o gerenciamento de resíduos do hospital com resíduo químico. Nós vamos digitalizar hoje em dia tudo mais. A outra questão que a gente tem que lembrar é a captação da água de chuva, consistindo na criação de tanques em pontos estrategicamente colocados. A gente armazena a água de chuva e, por um sistema de bombas, distribui para a lavagem de alguns pátios, para alguma higiene e para jardins. Isso tem um impacto enorme na direção da redução do consumo de água. Nós temos hoje o sistema WELL, do Green Building Council, que não preconiza mais que essa água de reuso da chuva seja usada em sanitários, mas ela pode sim ser usada em rega de jardins, ela pode sim ser usada em higienização de pátios de estacionamento, e você pode evitar o impacto tão grande nesse consumo. Também queria lembrar, com essas fotos aí, a gente vê uma questão da captação de água de chuva, com reservatório para bombear a água para onde ela precisar ser usada, uma caixa d'água só para reuso. E à direita, eu coloquei uma foto de um jardim verde, de um hospital, em que você pode fazer não só a questão da cobertura, né, trabalhada com vegetação, no sentido de diminuir as ilhas de calor, mas também fazer com que essa água de chuva, além de molhar essa plantação, ela pode ser captada. Existem sistemas de filtragem dessas plantações na laje, e você pode reusar essa água. Então, são passos enormes para a questão dos EAS sustentáveis. A outra questão que nós estamos assistindo ser implantada nos hospitais, principalmente nos hospitais, ou então hospitais dia, né, clínicas dia,
é a compostagem e a horta orgânica, a criação de uma área de compostagem de alimentos que foram utilizados no preparo das refeições e que deixam de ser descartados e viram adubo. Eu vejo gente fazendo composteiro até pequenininho em casa. É muito interessante porque você agrega uma questão de educação para a compostagem e a horta orgânica, uma questão de alimentação saudável, uma redução de custos e um implemento da alimentação saudável. Então, você pode usar essa questão da alimentação saudável e da compostagem para criação de hortas. A horta orgânica a gente usa muito em situações de prédios de pacientes psiquiátricos, ou também para crianças, né? Hospitais infantis de uma longa permanência, ou de pessoas idosas. Então, essa horta orgânica ela pode unir o paciente e os profissionais de saúde num movimento de educação alimentar e de questão de sustentabilidade mesmo, com a horta orgânica no hospital, feita a partir de compostagem. Tá? Claro que a gente, quando lembra da cozinha do hospital, a gente também pode implementar o recolhimento de óleo de cozinha desse próprio hospital, né? Ou então também fazer uma coleta num cantinho da entrada do hospital, que trazer o óleo usado nas suas casas, as pessoas que trabalham. Por quê? Porque esse óleo, se ele for jogado na pia, ele pode continuar a contaminar a água, né? E o hospital ele pode arrecadar óleo e ter uma parceria com algumas empresas que trabalham com esse material, vendendo e arrecadando fundos para a instituição. Então, você vai implementando uma questão de arrecadar fundos e deixar de jogar óleo de cozinha nas tubulações, né? Evidentemente, tem que cumprir as exigências da obtenção da licença ambiental. Nesse ponto, o Green Building Council e o Leading são projetos interessantes, porque a certificação leva as pessoas a procurar adequar a sua unidade, né? a essas questões de sustentabilidade. Aí vocês vejam a questão da sustentabilidade da compostagem. Inclusive, essa foto à esquerda é a foto de um hospital na ilha de Marajó, que faz a compostagem de seus alimentos, faz uma composteira grande, uma horta orgânica grande. Então, já existem hospitais no Brasil, até lá em Marajó, na ilha de Marajó, que esses hospitais estão implementando essas ações, né? Outras alternativas, a arquitetura sustentável constrói uma questão de espaços hospitalares para ajudar no bem-estar dos pacientes. Essa construção sustentável ela tem um melhor ar para se respirar, ela tem uma série de questões que impactam menos e ajudam o bem-estar dos pacientes, né? Nesse ponto, o Green Building Council ele pode ele estabelecer o Lead for Healthcare e ele pode ajudar, mas não só o Green Building Council, nós temos outros sistemas, como o Aqua. As pessoas podem, os mantenedores de hospitais, nós arquitetos, nós engenheiros, a gente pode estudar um pouco e trazer uma série dessas questões. Nós temos uns exemplos interessantes, por exemplo, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, que foi inaugurada a sua Torre E em 2014, e ele é ambientalmente certificado. Ele ganhou o LEED BD+C de nível Gold. Ele tem 17.650 metros quadrados. E vejam que em 2014 ele já conquistou esse nível Gold do LEED, porque procura aplicar. Aí está o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que ganhou esse selo certificado do LEED quando ele fez a sua nova sede. E aqui à direita eu mostro para vocês um detalhe do Hospital Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul, que é um hospital que a gente tem tanto carinho
não só pelos nossos colegas que trabalham lá, mas como a gente sabe que é um dos melhores hospitais e dos maiores hospitais do Brasil. E ele tem, por exemplo, uma parede verde, que faz a decoração, que faz a interação, né? E certamente está ajudando na acústica e no bem-estar dos pacientes. Então, está aí 2 grandes exemplos, o Hospital Oswaldo Cruz e o Hospital Moinhos de Vento. Tá? Algumas alternativas importantes ainda são as novas tecnologias, que estão cada vez mais inseridos no cotidiano dos hospitais. Então, por exemplo, as questões de limpadores biodegradáveis seria uma questão a ser enfrentada pela manutenção hospitalar. Então, de modo que as pessoas que trabalham com a limpeza dos hospitais, elas possam manejar produtos biodegradáveis para ajudar no meio ambiente, né? O recolhimento do óleo de cozinha, eu já falei. E a outra coisa que é importantíssima e que temos colegas estudando isso de maneira bem profunda é o uso do ar-condicionado, que deve ser racionalizado. Então, os hospitais têm que ter a manutenção profunda da rede elétrica, inclusive dos seus geradores. Se você minimizar o uso desse ar-condicionado e tentar estabelecer alguns ambientes não críticos que possam ser ventilados usando a ventilação natural, que é tão bem-vinda para diluir bactérias, né? Conforme você tem maior quantidade de ventilação natural, mais essas bactérias são diminuídas. Você pode procurar a instalação dessas aberturas de acordo com os ventos dominantes. Você pode direcionar essas aberturas para a parte mais alta dos compartimentos. Então, você vai possibilitar uma varredura desse ar puro, onde você não precisa ter o ar-condicionado. É claro que no centro cirúrgico você tem que ter o ar-condicionado, ecologicamente bem instalado, com retornos sem ser a plenos, com sistemas de fan coil mais justos, mais limpos, bem mantidos, mas existe uma série de questões que podem ser enfrentadas com a ventilação natural e que está na hora de nós, arquitetos e urbanistas, mudarmos um pouco essa questão já estabelecida de um hospital todo enclausurado. Isso, inclusive, a gente sabe que gerou a síndrome dos edifícios doentes. Então, eu acho que é uma hora da gente pensar profundamente e usar de maneira bastante implementada mesmo a questão da ventilação natural, inclusive forçando a direção dos ventos, né? A questão do consumo de energia que eu falei, você tem um prédio com telhados verdes, ele vai reduzir as ilhas de calor dos lugares, ele pode possibilitar uma visita de alguns pacientes de maior permanência, de mais longa permanência, a fazer um passeio por um jardim, fazer uma interação com plantas, e a questão da energia com as placas solares, só para lembrar, né? Aqui eu trago um exemplo de um edifício verde importante, é um hospital no aeroporto de Tianjin, na China. Ele combina, primeiro, o tratamento físico com estética ecológica. Ele é todo verde, gente. O projeto é completamente revestido de telhados verdes. Vocês vejam que de cima, a gente pouco, fora as 3 grandes torres, a gente pouco vê os outros volumes, porque está tudo com verde. Então, eles oferecem energia sustentável, economia de custos de eletricidade, de calefação ou de refrigeração, e controla as emissões de carbono e as temperaturas dos painéis solares. Esse hospital é um exemplo, quem quiser dar uma olhada lá, né? A questão do reuso de água, eu volto a insistir na questão do consumo de água racionalizado, preservado e criação de tanques em pontos estratégicos.
A gente sabe que na pandemia de Covid, mais do que nunca, ficou absolutamente fundamental a lavagem de mãos. Então, desde das questões colocadas pelo Dr. Semmelweis, que preconizou essa lavagem de mãos, e foi tão combatido, né? Hoje a gente vê que essa lavagem de mãos, a higiene das mãos e a higiene das coisas é absolutamente fundamental para o enfrentamento dessa nossa epidemia. Então, isso nos faz profundamente ter uma força para implantar mais. Tem hospitais em que a gente quer implantar muitas pias de lavagem de mãos, fora dos sanitários, dos banheiros, e às vezes o empresário não quer que a gente faça isso, acha que o banheiro é suficiente. Acho que está na hora da gente pensar profundamente sobre essa oferta de lavagem de mãos em todos os ambientes do hospital, e isso, inclusive, com a gestão do uso de água de maneira equilibrada também, porém bastante ofertada para essa questão da higiene das pessoas. Tá? Aí nós temos alguns exemplos de reuso de água. O reuso de água para os hospitais e clínicas, ele não deve ser feito para todas as questões, mas certamente para irrigação e para lavagem de pisos externos, de pisos de garagem, ela é muito bem-vinda, e isso vai impactar profundamente a questão da economia de água, né? Para que você possa implementar essas questões de lavagem de mãos. A questão da energia alternativa também deve ser procurada pelos arquitetos. Passou da hora da gente tentar implementar nos projetos hospitalares o uso de energias alternativas. A gente já viu as placas solares e até a energia eólica. A gente tem que pensar em todo tipo de energia limpa e renovável para que a gente traga para os hospitais. Os hospitais são grandes consumidores de energia, dos maiores do mundo. Então, nós temos que, vamos dizer, gerenciar essa questão desse consumo desenfreado de energia, fazendo com que a gente possa usar uma energia mais limpa, mais sustentável, mais renovável. Aí está de novo as fotos da alimentação. Não sei se eu esqueci de dizer que, além da questão da composteira e da horta, para implementar junto aos trabalhadores, os profissionais dos hospitais e clínicas de saúde, você também pode usar a questão da alimentação natural, da alimentação orgânica, para fazer uma reeducação alimentar para o próprio paciente. Então, você pode estabelecer algumas parcerias importantes para os pacientes junto aos seus cuidadores, vamos dizer assim, enfermeiros, médicos, nutricionistas, para a questão da alimentação saudável e, se possível, com alguma coisa produzida no próprio terreno do hospital. Isso seria o ideal, realmente, né? Aqui nós temos o que a gente pode colocar na composteira, o que tem que ser colocado moderadamente, o que não pode. Exemplos de composteiras hospitalares, assim como eu mostrei a vocês, que até em Marajó, Ilha de Marajó, a gente já tem algumas iniciativas a esse respeito. Tá? Bom, chegamos à questão dos resíduos, né? Porque o lixo orgânico ele pode, sim, ser destinado para essas composteiras e o lixo seco pode ser reciclado. Agora, temos o descarte dos resíduos hospitalares. Esse descarte dos resíduos hospitalares é sempre uma encrenca e nós temos, então, que fazer a questão do gerenciamento de resíduos de saúde com a sua adequada classificação, tentar evitar esses resíduos contaminantes radioativos, pelo menos no que eu possa substituir, né? Ver a questão dos resíduos químicos, que tem que ter tratamento, tem que ter uma destinação específica, né? Os radioativos também, o resíduo comum, que pode ser eventualmente usado na composteira, ser reciclado ou ser descartado a partir de um plano de gerenciamento de destinos de resíduos de saúde. Então, é importante fazer esse gerenciamento, e eu tenho a impressão que os arquitetos podem ser figuras fundamentais
nessa questão dessa composição, desse planejamento, dessa gerência de resíduos de saúde. A questão dos exames radiológicos, que eu já tinha feito de filmes, vocês vejam que isso é tudo digital hoje em dia, e vocês vejam que até para a questão de implementar a telemedicina, que é o que a gente está vendo agora como um caminho, principalmente agora que a gente precisou se isolar nas nossas casas, vocês veem que desde o tablet, desde o computador até o telefoninho celular, ele pode implementar não só as consultas, como algumas questões do médico tirar a limpo os exames de imagem que ele pediu ao paciente. Eu tenho visto isso muito, eu já vi um médico pegando o celular e vendo o resultado de um exame de imagem dentro do possível, ele aumenta e tal. Então, nós estamos no limiar não, acho que já entramos, né? Nessa questão da digitalização, para que a gente não precise usar aquela prata e aqueles elementos das radiografias, e para que a gente possa também dinamizar e ir mais longe em lugares até mais complicados de chegar pessoalmente, né? Com a nossa digitalização dos serviços de saúde. Na pandemia, isso virou fundamental, todo mundo teve que se educar a respeito da digitalização para que possa ser reunida. Aqui, mais um pouco de composteira e de coleta de resíduos absolutamente, totalmente reciclados ou não, e segregados adequadamente, né? Bom, outra questão que eu também me lembro dos meus amigos professores, quando eles falam, é a questão da poluição sonora, o ruído. Evidentemente, não só nas nossas cidades atuais, como nos hospitais, principalmente, isso é profundamente fundamental para a questão da qualidade da estadia do paciente no hospital. E vou mais longe, para a questão da nossa saúde mental dentro de casa. Eu falo isso de cadeira, eu moro em frente a uma artéria de grande circulação de veículos e tenho sofrido muito com a questão dos escapamentos do som. Além da questão da poluição dos escapamentos, a questão sonora das motocicletas, das buzinas. Isso, imagine, num hospital. Então, o conforto acústico é uma questão de saúde fundamental para o cidadão e ainda mais para as pessoas que estão internadas. Então, o gerenciamento e o controle dessa poluição sonora nos edifícios de saúde é outra coisa fundamental. A gente está vendo isso agora na pandemia. Então, essa pandemia está nos mostrando um caminho a trilhar para que a gente possa minimizar essas questões e ter mais saúde, inclusive na questão do ruído, né? da poluição sonora. E é uma questão que tem me encantado também, porque, entre outras coisas, um pouquinho o meu lado urbanista e também um pouquinho o meu lado de moradora do Rio de Janeiro, que, apesar de ser a cidade maravilhosa, ela anda um caos. Então, eu fui ler o Jan Gehl, sobre a cidade para todos, e todos esses urbanistas famosos que preconizam uma cidade mais amigável, mais acolhedora, e que a gente agora, com essa pandemia, a gente está tirando lições de que nós precisamos andar em direção a isso. Eu encontrei um estudo fantástico sobre algumas experiências de reurbanização de alguns bairros de cidades. Então, essa foto é bastante enfática, com muitas bicicletas, patins e gente caminhando. E vocês veem na lateral, na periferia desse bairro, uma circulação devagar de veículos de massa, de transporte de massa.
Então, a gente chega à conclusão, a partir dos estudos que eu fiz, bairros saudáveis e ruas saudáveis, healthy streets, que é um movimento que existe na nossa... No mundo, as pessoas estão buscando isso, né? E apesar da gente ver o grande ruído das motos, um grande desrespeito a sinais de trânsito e tal na pandemia, acho que está todo mundo meio alterado, com pressa quando sai de moto. Por outro lado, a gente vê como é importante a saúde, né, nos nossos bairros. Então, vocês estão vendo algumas ruas mais caminháveis, com a disponibilidade de algumas mesas para as pessoas se encontrarem, com a existência de mais árvores, de mais verdes, e a presença profunda de bicicleta e de caminhantes a pé, e de redução drástica dessa velocidade de automóveis. Então, tem uma moça chamada Lucy Saunders, que tem ela é a fonte de um pedaço desses meus estudos, e ela fala sobre, me desculpem, está em inglês, ela fala sobre algumas questões que têm que ser procuradas para a construção paulatina de uma rua saudável, Healthy Street Indicators, indicadores de ruas saudáveis. Então, as pessoas que andam na rua, elas têm que se sentir seguras, elas não podem achar que, né, estão na iminência de serem atropeladas, elas têm que ter coisas para ver, para olhar, para admirar. Podem ser árvores, podem ser sebes de jardins, podem ser vitrines, né? As pessoas têm que se sentir relaxadas no seu bairro, na sua rua, têm que respirar um ar puro, puríssimo. As pessoas têm que se sentir bem-vindas a esse espaço de bairro, esse espaço dessa rua. A outra questão, ela tem que ser fácil de ser atravessada, com as faixas, com sinais de trânsito, com respeito absoluto e com vamos dizer, a gente retirar o carro em alta velocidade. O que a gente tem são pequenos meios de transporte e, na sua periferia, alguns ônibus e alguns transportes de massa em baixa velocidade. E segurança para atravessar a rua. Ainda precisamos ter algumas sombras e abrigos nessas ruas, marquises, sombreamento de árvores, né? Quiosques, como a gente vê em pontos de ônibus, essas pequenas coberturas, né? É desejável, e a Lucy Saunders preconiza, que a gente possa ter lugares para parar um pouco e ficar. Então, pode ter um banquinho, pode ter um lugar para sentar, um lugar para se apoiar. Essa rua não deve ser muito barulhenta, né? E é uma rua que convida as pessoas a andar andar de bicicleta e andar a pé. Então, vamos dizer, basicamente, são essas questões que a Lucy Saunders traz para os seus estudos, entre outros estudos no mundo, de uma rua saudável. Tá? Então, ela tem uma experiência em Archway, em Islington, em que ela dá uma panorama, né, de como era antes, completamente complicado o trânsito aqui onde eu estou com o meu mouse, e depois como ficou com tudo plantado, com uma reorganização de trânsito para priorizar veículos de massa e tirar um pouco a questão da velocidade de carros. E ela tem um score, onde ela tem o antes e o depois dessa implantação. Então, ela tem, de cada um dos indicadores, uma pontuação, e depois da implantação, outros scores, para ver até que ponto ela está conseguindo fazer essa rua mais amigável, mais humana, né? Mais acolhedora. E aí ela recomenda alguns degraus, né? Para que você use espaços diferentes na rua,
para que você reduza profundamente a velocidade dos automóveis, reduzir completamente a velocidade do tráfego e o volume do tráfego também. Nada de engarrafamento, só passa ali quem estiver entrando mesmo. Tem que ser cortar os castros, os clusters, tem que ter mais plantações e áreas verdes, jardins, sebes, árvores, canteiros. A gente pode fazer um uso de espaços deixados para trás, alguns espaços abandonados, em que a gente pode reusá-los para lugares de estar, para lugares de jardim, para uma mesinha para o pessoal jogar xadrez e tal. Inclusive, promover a questão do pertencimento da comunidade, para que ela trate da sua rua. A Jane Jacobs já falava dos olhos da rua. Então, essa comunidade ela também vai cuidar desse lugar que ela ajuda a construir, né? E sempre, evidentemente, mantendo a rua super limpa, com lixeiras adequadas, podem ser lixeiras recicladas e uma limpeza. Então, os olhos da rua eles têm que cuidar dessa questão. Basicamente, é isso. O transporte de velocidade é periférico, o transporte público ele tem que ser implementado tanto em metrô quanto em ônibus. Não é à toa que a gente lembra dos ônibus de Londres, daqueles 2 andares, que não andam de maneira enlouquecida, como os ônibus aqui do Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro. E acho que as pessoas cuidarem do seu espacinho, da sua rua, do seu bairro, fazerem realmente uma comunidade onde elas se sintam seguras para atravessar, onde elas se encontrem, onde elas tenham uma questão de circulação de bicicletas e patins e patinetes, e até cadeira de rodas elétrica, tem muitos velhinhos usando, né? Onde as crianças possam brincar, onde ninguém se sinta ameaçado, e onde a própria comunidade cuide da rua como uma sensação de pertencimento. Então, 30 quilômetros para baixo mesmo. Aí estão algumas fotos do que a gente procura pós-pandemia, jardins, ambientes de estar, banquinhos para se tomar sol, uma travessia interessante com o ônibus passando lá em cima, só até ali, depois ele não entra mais, pessoas atravessando em segurança. Então, a gente tem aí a rua saudável, que vai abarcar certamente, num canto dela, um hospital saudável, pessoas saudáveis. A gente tem que fazer uma profunda reflexão pós-pandemia e procurar a vida saudável nos nossos hospitais, nas nossas clínicas, nas nossas ruas e bairros. E quem sabe trazer para as nossas casas mesmo mais ventilação, uma água mais limpa, um modo de lavar a mão com economia de água, sem desperdício, mas com higiene implementada. Eu estou muito orgulhosa de falar isso tudo para vocês no Dia Mundial da Saúde, foi por acaso, mas eu queria nos cumprimentar a todos pelo nosso Dia Mundial da Saúde, me sinto uma profissional de saúde profunda. Aqui algumas referências para quem quiser do que eu usei, e é isso que eu tinha a dizer por hora. Espero que eu tenha atendido às questões de saúde que nós procuramos. Kátia? Aqui. Gente, ouvir a Elza, realmente você consegue ficar assim um bom tempo, né? Mas uma coisa que eles colocaram aqui no bate-papo no chat, e eu anotei a maioria das coisas, só falta aqui do Márcio. Sim. Vou chamá-lo para participar, Márcio, desse tema, que eu sei que você gosta desse tema. Primeiro, é minha opinião, né? São coisas tão simples de serem feitas, são coisas que a gente sabe que tem que ser feitas, e por que a gente não faz, né? Não só a gente, mas como é tão difícil você vender essa ideia para o cliente, né? Parece que é tão simples fazer uma composteira, é tão simples comprar de produtores locais,
não existe tanta dificuldade nisso, né? E parece que a gente está falando coisa assim de outro mundo. E não é algo tão simples implantado, acho que é só um pouco de boa vontade, né? Mas vindo aqui as perguntas, Vamos lá, porque eu não consegui ver. a professora Eliette. Elza, como está a questão das concessionárias de água em relação à aprovação dos projetos que querem fazer reuso de água, por exemplo? Aqui no Rio, não sei. Aqui no Rio a gente está vivendo uma quase mudança. A gente está vivendo, Eliette, um caos absoluto na disponibilidade de água da SEDAI, como você deve saber. Há uma grande discussão se deve ser privatizado ou não, mas agora nós chegamos a níveis insuportáveis, porque a captação de água para a nossa grande estação de tratamento, que eu não sei se ainda é, ou se apenas já foi, a maior estação de tratamento da América Latina, ela agora ela pega água suja. Então, às vezes, eu fico achando que eu não estou tomando água, eu estou tomando esgoto tratado, entendeu? E não Então, tem... a gente está no limiar dessa implementação. Mas eu conheço muita gente que tem poço. Não sei o que a SEDAI acha disso. Eu posso comentar, né, gente? Boa noite a todos. Elza, excelente, né? Todos os temas que você falou, é tudo que eu trabalho também. É muito bom, e tudo de encontro, né? Então, vamos produzir mais material juntas, né? Então, Ótimo. No meu doutorado na Fiocruz, que eu estudei lá também com o professor Odir, né? Professor Odir, em reuso de água, também era um problema conseguir fazer o reuso de água, né? Porque a concessionária ela impede. Por quê? Porque ela deixa de ganhar, né? Porque a conta de água é 50% água, 50% esgoto, né? E aqui em Brasília, como eu estudei o hospital no Rio, né? Eu estudei o hospital aqui em Vancouver, que lá é outra coisa, né? Aqui em Brasília, a gente não conseguiu implantar a ET, a Estação de Tratamento de Esgoto, no hospital. E eu fiz o cálculo, fiz tudo, até os valores econômicos, quanto que eles iriam gastar e quanto que eles iriam economizar, né? Então, eu também estudei na Fiocruz e também no meu doutorado os resíduos também, né? Com a professora Ana Cecília, que você conhece, né? Então, são temas assim super interessantes, né? São ações, como foi falado, né? São ações, a Kátia, né, que falou, ações assim simples, mas a gente tem uma certa dificuldade, né? Então, por exemplo, às vezes hospitais da rede, que são, estudei aí no Rio Carlos Chagas, né, da rede, muito pobre. Tudo que eu chegava lá, né, o que eu tinha na Fiocruz, né, que era assim, um mundo maravilhoso, né, papel, impressora, tudo, no hospital não tinha nada. Então, eu levava, eu recolhia, levava tudo para o hospital, entendeu? Então, é difícil, porque, inclusive, eles vendiam a prata, né, da revelação das chapas, né, do raio-x, eles vendiam a prata, ganhavam um dinheirinho. Então, a gente vê assim, muita dificuldade, não é? E quem falou, eu vi alguém falou aí no chat também, né? Essa dificuldade deles aceitarem e quererem fazer, porque às vezes eles têm prioridades, comprar o remédio que não tem, não é? Consertar uma tubulação que está vazando, né? Então, uma série de coisas. Mas, Elza, parabéns por você mostrar todos esses temas, não é? E a gente tem que tentar, a gente tem que fazer, né? Olha só. Nós temos que tentar e começar e tentar implantar uma coisinha ou outra, não é? Que nós temos duas experiências interessantes. A primeira que eu vou comentar foi feita na época do Fábio Bittencourt, meu chefe, e do Cléo, que nós tivemos a implantação de algumas ETEs na rede de saúde do município do Rio, inclusive algumas na Jacarepaguá e na Barra da Tijuca, que não eram bem atendidas por esgoto, então ela precisava da ETE.
E a outra coisa que eu acho interessante não vou falar em política, mas vou falar em ações. Eu trabalhei na Rio Águas no final da minha estadia na prefeitura, e nós temos um pedaço do rio terceirizado para a água. Não é mais a SEDAI como é que é? A SEDAI faz o fornecimento de água, mas o esgoto já é municipal. Então, nós terceirizamos com uma parceria público-privada. Alguns atores dessa parceria público-privada até entraram pelo cano no negócio das Odebrechts, da vida, da Lava Jato, mas continuamos com a questão do esgoto da AP5 terceirizada. É uma questão de você ter uma agência reguladora forte. No caso, a agência reguladora é a Rio Águas, que tem muitos craques. Então, eu acho que é uma questão mesmo de vontade política, mas não vou falar em política. A questão da SEDAI também passa por uma questão política, né? Só que está um horror, né? Eu não consigo tomar banho por causa do cheiro da água. Tomar banho. Estou comprando água para beber, estou muito triste, né? Acho que a gente está no limiar de uma mudança, espero que sim. Agora, você imagina nos hospitais. E eu acho que essas pequenas ações que são tão fáceis, eu acho que, apesar de serem fáceis, elas têm que fazer parte de um plano de gerenciamento de sustentabilidade. Senão, as pessoas não levam a sério, fica sendo açãozinha, entendeu? Eu acho que a gente tem que propor aos empresários e mostrar que isso não tira dinheiro, não, que isso dá selo LEED, que isso dá selo Aqua, e que isso pode transformar isso em menos gasto para eles. Mas acho que tinha que fazer um processo de gerenciamento e sustentabilidade dessas unidades. Está mais que na hora. Chega de pandemia, chega de transmissão de doenças, né? Mas vamos lá. Marchek até falou, acho que o nosso desafio é mostrar aos gestores e administradores que essas ações trazem economia. Economia, lucros, dividendo. Vamos lá. A Silvia, Elza, aqui no Rio de Janeiro estão fazendo um projeto Reviver para o centro com uma ideia de implementação de questões sustentáveis. Você acredita que será uma tendência os edifícios certificados? Será que vão implementar essas questões nesse projeto? Se puder comentar, obrigada. Posso comentar, sim. Eu ainda tenho... Gente, eu vou falar uma coisa que vai ter gente querendo me bater, tá? Mas não tenho medo. Eu não tenho certeza se eu acredito no reviver do centro como um lugar de moradias. Eu acho que toda grande cidade tem um centro nervoso de comércio, de negócios, e eu acho que tem algumas outras questões de bairro que o centro não possui. Mas acho que ele tem que ser revivido. E acho, sim, que ele tem que trazer as questões sustentáveis. Chega de poluição, chega de desperdício de uma série de recursos, né? Então, eu acredito nesse reviver. Eu só não sei se eu acredito no reviver para habitar. O Porto Maravilha está meio desabitado ainda. A mim me choca um pouco, eu ainda acho que a gente tinha que ter o nosso centro mesmo de comércio, de negócios e tal. Agora, isso não impede da gente dar um passo. Eu tenho minhas dúvidas se esse reviver vai acabar depois da pandemia. Não tenho certeza. Mas acho que são estudos de bastante valia, né? E a gente, inclusive, está no limiar da gente estudar um plano diretor novo para o Rio de Janeiro. Estou muito esperançosa. A Isa, quanto à questão de transportes, a energia elétrica para carros, embora saibamos que sejam mais limpas que o combustível fóssil, mas para vez de barragem também atinge diretamente o meio ambiente. Eu acredito que o combustível solar ainda seria a melhor alternativa enquanto do ponto de vista ecológico, energia solar, digo. Né? Pensei aqui ainda falando sobre energia em parques eológicos, em parques eólicos. É tão difícil, né? Você vai para fora, eu me metendo, você vai para fora, você vê tantos parques eólicos, e aqui a gente nada, né? Pelo menos no Rio de Janeiro. Olha só, a gente tem o Nordeste com um potencial absurdo de energia eólica, fora o Brasil inteiro. O Nordeste eu destacaria, né? Apesar, parênteses, que eu acho que o carro elétrico é uma realidade. Ele não é uma coisa de futuro, ele é uma realidade. Acho que a gente vai ter que rever a nossa legislação, inclusive, de trânsito,
de como dirigir, eu tenho um sobrinho que é advogado e escreveu um artigo sobre isso num livro, sobre os carros elétricos e até os carros assim teleguiados, né? Mas o carro elétrico já é uma realidade na Europa. Eu acho que é inexorável a vinda deles. É claro que nós temos muitos interesses de petróleo, né? Energias não renováveis, então a gente ainda tem muita luta pela frente, ainda mais no Brasil, né? Acho a energia eólica o máximo, acho que nós temos um país eivado de vento, de brisa, não é à toa que o Lelé usou essa ventilação para a climatização dos seus hospitais, e quando ele pôde, ele nem ar-condicionado botou, né? Então, eu acredito sim na energia eólica, acho que a gente tem que estudar isso tudo. Tá aí o assunto para a gente, tá? A bola quicando, a gente tem que dar o chute. Concordo. Mais duas perguntas. Elza, os hospitais da Ana, os hospitais mais antigos tinham quartos e ambientes de assistência com pé direito alto. Com o desenvolvimento dos sistemas de climatização e custos, isso foi mudando ao longo do tempo. Você acredita que após a pandemia isso poderia voltar a ser implementado? Sim, acredito, mas não do modo como a Florence Nightingale fez, tudo alto, né? A gente precisa do pé direito alto para a gente implantar pisos técnicos, mas a gente pode deixar algumas partes, algumas partições desse pé direito alto que você vai implantar o piso técnico para fazer o esgotamento a direção dos ventos, né? E isso aí não precisa ir longe, o Lelé fez, né? Eu me lembro de um colega meu, não vou citar quem é, que foi visitar a obra do hospital da Rede Sara do Rio de Janeiro, e quando ele chegou, ele olhou e falou assim, isso é muito alto, isso é um desperdício. Mas não é um desperdício, isso é saúde, né? Então, eu acho que a gente, na década de, acho que 70, por aí, 80, até a época dos edifícios que hoje são considerados edifícios de síndrome de edifício doente, que eram edifícios estanques, eles eram todos baixinhos. Era chique para o modernismo ter um pé direito de 2,10, 2,15, né? E hoje a gente vê que isso é um horror, né? Primeiro, que eu preciso do pé direito alto nos hospitais para pisos técnicos. Segundo, que eu preciso de exaurir esse ar. Eu preciso de inundar os hospitais, clínicas e postos de saúde de ar puro, né, dona Kátia? Você que estuda o vento. Chega de ar-condicionado. Agora, eu preciso do ar-condicionado onde eu preciso do ar-condicionado. Então, é preciso que a gente tenha esse discernimento, esse estudo de como a gente usar a direção dos ventos para inundar esses ambientes de ventilação natural. Certamente com o pé direito um pouco mais alto, sim. E a gente pode usar esse pé direito duplo para, eventualmente, implantar um piso técnico e botar outro pedaço com a exaustão do ar, né, que circula. Eu acho que é um negócio para a gente estudar muito. Márcio, eu vou passar a bola para ti, para você perguntar a última pergunta. Te mandei pelo WhatsApp, caso você tenha perdido a pergunta. E aí você fala depois um pouquinho do nosso congresso, aí você fecha com o nosso diretor acadêmico e diretor também do congresso, diretor e presidente científico do congresso. Obrigado, Kátia. Tudo bem com vocês? Boa noite. Parabéns, Elza, aí pela aula, né? Um tema, né, assim, que a gente tem que estar discutindo, novos paradigmas, né? Inclusive, vamos fazê-lo no nosso congresso de Recife, para o qual convido os colegas que estão assistindo a enviarem os trabalhos, né? A gente tem a abertura, já está aberto, né? Já recebemos alguns trabalhos, recebemos 12 trabalhos já, mas temos, está aberto ainda o envio, né, de trabalhos, e até junho, né? Até dia 15 de junho. Então, não tem desculpa, tem bastante tempo ainda, dá para todo mundo terminar suas pesquisas, né, os seus trabalhos aí, e escrever sobre isso, e enviar para o nosso congresso. A gente está com a chamada tanto para o congresso quanto para a nossa revista da ABDH, que em breve vamos lançar mais um volume da revista, e
e conclamamos aí os colegas, né, os pesquisadores, profissionais, o pessoal que está pensando, né, nas edificações de saúde, nos espaços de saúde, a colaborar com a gente, tanto no congresso quanto na revista da BDH. Tá? O congresso, a Fernanda já fez o convite, né, no início, né? Eu acho que está de bom tamanho, né? Estamos todos doidos para poder aglomerar novamente, né? Lá em Recife, né, Elza? Muito. Uma saudade de um abraço, de um beijo dos Isso colegas. aí. Bom, eu compartilhei aí o link no chat, né, do nosso hot site do congresso, é o nosso CBDEH 2021. Como eu falei, a chamada está aberta, né, para trabalhos, vai ser excelente o congresso. Temos, e esses temas, né, esse tema que a Elza tratou hoje, vai estar presente também no congresso, né, os novos paradigmas da saúde, né, para prevenção, para, né, para as pessoas não terem que ir para o hospital, né, Elza? Vamos fazer. E é isso, assim, tem muito bons exemplos pelo mundo, né? Eu coloquei aqui no chat um exemplo lá de Londres, mas tem outras cidades que estão muito bem assessoradas tecnicamente. Esse de Londres, que eu coloquei aqui no chat, se vocês acessarem esse link, que é do governo de lá, né? Tem uma série de checklists, inclusive eles colocam uma planilha Excel que a gente pode baixar, e você pode, como arquiteto, né, você pode ir verificando todos os itens que compõem ali, o que caracteriza, né, uma rua saudável, né, e é muito legal, né, porque é uma referência importante. Londres, acho que está na frente de vários locais do mundo aí, né, nessa questão de eliminar os carros, né, e colocar as pessoas para caminhar e andar de bicicleta, e o transporte público muito bom também, né. E é isso, um tema bastante importante. Só parabenizar a nossa querida Elza, né? E vamos lá, estamos junto. Vamos junto. Eu queria dizer também que eu não aprofundei ainda, mas eu soube que a Argentina também tem, não sei se é Buenos Aires ou não, a Argentina já tem também algumas questões a respeito dessas cidades, desses bairros mais caminháveis. E eu queria também ressaltar que, apesar de ser uma cidade dita caótica, eu acho que São Paulo, de uma maneira geral, São Paulo manejou muito bem a questão da implantação de ciclovias. Eu acho um show a ciclovia em São Paulo. Aqui no Rio não tem esse monte de ciclovias. Posso estar desconhecendo alguns problemas, mas acho que todo mundo já viu que tem ciclovia aberta em São Paulo. Você vai para todo lado de bicicleta, você vai para todo lado de patins, né? E aqui a gente tem umas porcarias de ciclovia. Eu moro em frente a uma, mas todo dia eu sou atropelada por uma bicicleta na calçada. É impressionante quando eu saio com o meu cachorro. Uma pena, sabe? A gente precisa de ciclovia, entendeu? Mas é isso, estamos juntos. Acho que temos que abrir para esse tema, e eu acho que esse tema tem tudo a ver com a pandemia. A pandemia tem que servir para a gente refletir sobre um ambiente mais equilibrado, para a gente jogar para longe a próxima